Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o princípio de Cavalieri. Meu objetivo fundamental no trabalho com o princípio de Cavalieri é conseguir que a gente demonstre que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Vamos trabalhar um pouco com volume nisso aí. E vamos ver o que a gente faz. Deixa eu falar como a coisa funciona. Como eu tenho que desenhar muito, eu vou trabalhar com um bocado de desenho, para a questão de que desse tempo para falar tudo que eu tenho para falar, espero que dê. O último encontro eu tive que correr no final. Eu projetei a aula toda em PowerPoint, em PPT, tá? Que vai ficar disponibilizado para vocês quem quiser usar. Então os desenhos, como eu ia ter que fazer os desenhos em PowerPoint, eu acabei digitando inclusive as demonstrações, parte das demonstrações. Então eu vou tentar fazer o seguinte: como nesse auditório a tela de projeção ocupa o centro do quadro, eu vou tentar escrever só nas laterais e manter a tela baixa o tempo todo para ir organizando a aula. Se der rolo, a gente inventa outra forma, tá? Apaga o projetor, tá? Suspende a tela, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer. Vamos ver lá. Princípio de Cavalieri. Tá. O que é um postulado, hein? Postular, que é uma palavra que a gente usa, hoje em dia a palavra postulado e axioma são usadas como sinônimo. No livro de Euclides, os elementos, essas duas coisas tinham uma certa distinção, tá? Porque o axioma seriam verdades completamente incontestáveis, que eles chamavam de verdades, seria uma espécie de verdade lógica, como, por exemplo, se duas coisas são iguais a uma terceira, tá? Essas duas coisas são iguais, que na verdade é a transitividade, tá? Tirando quantidades iguais de coisas iguais, o que resta continua igual, tá? E os postulados seriam proposições geométricas, tá? Do tipo, todos os ângulos retos são iguais, podem ser sobrepostos, são congruentes, por 2 pontos passa apenas uma reta. Só que postular é pedir. Na verdade, isso que está no slide, eu tirei do Weiss. Postular é pedir alguma coisa. Então, quando você declara que, por postulado, que todos os ângulos retos podem ser sobrepostos, ou por 2 pontos passa uma e somente uma reta, você está pedindo com muita força que aquele que está escutando acredite no que você está falando. Tá? Por que eu estou falando isso? O que constrói a verdade matemática? A verdade matemática ela é construída a partir de uma estrutura dedutiva. Tá? Ela é uma estrutura de argumentação lógica axiomática. Tá? Você parte de verdades que são aceitas sem discussões, como os postulados, como os axiomas, de regras de construções de argumentos, de novas proposições, e daí para frente você sai tirando tudo. Tá? Meu problema é o seguinte: se você imaginar o primeiro livro de Euclides, o início dele começa com verdades que não são demonstradas. São atos de fé. Depois você começa a demonstração. E eu falo para os alunos, às vezes discutindo isso, quando eu paro até para dar aula sobre a estrutura desses livros, dos livros de matemática, particularmente do livro de Euclides, eu pergunto qual a diferença da Bíblia para o livro de Euclides. Em termos de estrutura, obviamente, né? A Bíblia é um ato de fé de ponta a ponta. Você crê no que está na Bíblia, de ponta a ponta. O livro de Euclides é um ato de fé na primeira página. Daí para frente você demonstra
Fique claro que a gente também parte de atos de fé. É impossível demonstrar absolutamente tudo. Algumas proposições devem ser aceitas como verdadeiras. O que se procura em matemática é que essas proposições aceitas como verdadeiras sejam óbvias, ou seja, sejam mais claras possíveis. No último encontro eu discuti com você, defendi a simplicidade da matemática, tá certo? Euclides, por exemplo, tem uma dor de cabeça, que todos os ângulos retos podem ser sobrepostos, isso é bastante razoável. Que por dois pontos distintos você consegue traçar uma e somente uma reta, isso é bastante razoável. Mas o quinto axioma deu dor de cabeça, porque ele não era óbvio. Tá? Hoje em dia, com frequência, a gente usa como quinto axioma, por um ponto externo a uma reta, passa apenas uma reta paralela à reta dada. Isso não é o quinto axioma de Euclides. Tá? O quinto axioma é bem mais enrolado. A descrição são duas retas cortadas por uma transversal. Tá? Se os ângulos entre elas não somar dois retos, tá? Ou seja, os ângulos colaterais seria não somar só dois retos, essas retas se encontram em um dos dois lados, vai ter um ponto de interseção. Isso tinha muito mais cara de um teorema do que de uma proposição óbvia. Tá? E aí traz toda a confusão histórica do quinto postulado de Euclides, que um monte de gente tentou demonstrar. Tá certo? Agora, a construção da verdade matemática, a gente tenta, o máximo possível, reduzir os atos de fé. Tá? Por que no quinto postulado deu tanta dor de cabeça? Porque se tentava provar o quinto postulado de Euclides, a partir dos outros, para reduzir o número de atos de fé. A gente tenta reduzir ao máximo o número de atos de fé e construir a matemática a partir de demonstrações, consequências desses atos de fé, consequência dos postulados, consequência dos axiomas. Nesse sentido, não demonstrar é não fazer matemática, em boa parte. Não estou falando que a gente vai ter que demonstrar tudo. Tá? Nem tudo pode ser demonstrado. Mas, de início, para mim, o ato de fé em matemática, fundamental de qualquer um que trabalhe com ela, fora os axiomas, o resto é demonstrado. Tá? A base da matemática é a demonstração. Tá? E um dos problemas que se tem é que muitas, por exemplo, as fórmulas de área, com frequência, são dadas sem nenhuma demonstração em sala de aula. Particularmente por questão de tempo, nem todo material você demonstra em sala de aula. Ou por tempo ou por impossibilidade. Tá? Tem coisa que a demonstração ultrapassa a possibilidade daquele aluno, naquele momento, pelo menos, entender que você vai, às vezes, questão de tempo. Agora, que você tem que dar valor à demonstração na hora que está trabalhando com matemática, vira e mexe fazer alguma, isso você tem que fazer. Tá? Porque é a base da construção da verdade matemática. Tá? Verdade entre aspas. Tá? Vamos partir de alguma coisa que a gente já conhece. Tá? Eu vou partir da ideia de... Isso a gente já sabe. Na verdade, isso não é o início. A gente pode andar mais para trás nisso aí. Tá? Mas vamos partir daqui. Nossa aula de hoje começa aí. Eu vou admitir que todo mundo sabe que o volume de um bloco é o produto das três medidas. O que se chama de bloco é o paralelepípedo reto retângulo. Tá legal? Isso pode chegar a isso através de proporcionalidade, consegue andar para trás. Mas a gente vai partir daí. Tá? No bloco, qualquer lado eu posso escolher como base. Mas como eu vou acabar falando em prismas gerais, tá? Eu vou considerar aquele AB ali como base desse prisma, tá? Como base desse bloco. Então, na verdade, eu poderia dizer já daí que o volume de um bloco é a área da base vezes a altura. Tá certo? A área da base seria A vezes B, a altura C. Na verdade, o volume do bloco é produto das três medidas. Tá legal? Aí eu faço para vocês a seguinte pergunta. Faço pergunta não. Consequência direta daquilo. E aí é demonstrado. Se você estiver diante de um cubo, as três medidas A, B e C são iguais. O que significa que o volume de um cubo é A ao cubo. Tá legal?
qual é o volume de um prisma qualquer. Um prisma é a área da base vezes a altura. Tá certo? A gente conhece como fórmula. Você demonstra essa fórmula? Tem, mas para demonstrar essa fórmula eu vou ter que usar uma coisa que não é provada. Tá? Ele é um princípio, tá? Que a gente aceita como verdadeiro. É o princípio de Cavalieri. Tá? No princípio de Cavalieri nós vamos ter o seguinte: imagina que eu tenho em cima da mesa, sei lá, 1000 folhas de papel. Está formando um bloco. Tá? Produto dessas 1000 folhas de papel, volume dessas 1000 folhas de papel, área da base vezes a altura. Ele é um bloco. Se eu inclinar essas 1000 folhas, o volume muda? Não. Preste atenção numa coisa. Se você pensar em termos de resma, volume de papel, 1000 folhas, tá? Ou 2 resmas, eu posso imaginar que o volume de 1000 folhas é a soma dos volumes de cada uma das folhas. Tá certo? Se eu conseguir achar, que a folha também é um bloco, né? Se eu conseguisse achar a altura, né, da folha, fazia medida das 3 arestas, tinha o volume de uma das folhas. Multiplicava por 1000, tinha o volume das 1000 folhas ou do bloco. Se eu inclino o bloco, continua sendo o volume das 1000 folhas. Tá certo? Essa ideia, tá, de você pegar um sólido e cortar em folhas, tá, é o que fundamenta o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri diz o seguinte: se você tiver 2 sólidos, tá, um sólido aqui, outro sólido aqui, e conseguir encontrar um plano tal que qualquer plano paralelo a esse plano dado corta os 2 sólidos, formando, estabelecendo seções de áreas iguais, então os sólidos têm volumes iguais. Olha só, 2 sólidos aqui. Falou? Tem um sólido aqui, não sei qual é. Tem outro sólido aqui, também não sei qual é. Eu descubro um plano que qualquer plano que eu trace corta os 2 sólidos, determinando em cada um deles seções de áreas iguais. É como se cada seção fosse uma folha. Então, na verdade, você vai pegar os 2 sólidos, dividir em folhas de áreas iguais. Tá certo? Isso garante que os 2 sólidos têm volumes iguais. Tá legal? Ó, princípio de Cavalieri. Princípio de Cavalieri. Se 2 sólidos são tais que todo plano paralelo a um plano dado, tá, determina nos 2 seções de áreas iguais, então esses sólidos possuem volumes iguais. Primeiro vamos entender o que esse princípio está falando, tá? Olha só, ele, na prática, a maior parte das vezes, a gente apoia os 2 sólidos no plano, tá? Para imaginar, coloca os 2 sólidos, por exemplo, um cilindro e, sei lá, um prisma, tá legal? Apoia os 2 num plano. Aí você imagina que você está traçando todos os planos paralelos. Se os 2, se qualquer plano paralelo determinar os 2 sólidos áreas iguais, o prisma, o cilindro e o prisma têm volumes iguais. Tá legal? Tá legal isso? Repara uma coisa, ele está dizendo que, primeiro, não é qualquer plano. Não é qualquer plano. Olha só, vou tentar ver aqui. Aqui é melhor desenhar, né? Para enxergar melhor do que de lá. Vou imaginar uma coisa. Esse próprio exemplo que eu dei. Vou pegar um cilindro de raio, sei lá, o raio dele vai ser 2. 2 o quê? Sei lá, 2 centímetros, 2 decímetros, não sei. Raio 2. Aí eu vou pegar um bloco, base quadrada, mesma altura. Agora, a base disso aqui vai ser um quadrado de lado raiz quadrada
de 4π, ou, deixa a raiz quadrada de 4π mesmo. Qual é a área da base desse aqui? Qual é a área disso aqui? Se é 2, πr ao quadrado, 4π, tá certo? Se isso aqui é raiz quadrada de 4π, isso aqui é raiz quadrada de 4π, qual é a área da base desse aqui? 4π, os dois têm a mesma área da base. Se tem a mesma altura, pelas fórmulas que a gente já conhece, tá? Eu estou andando ao contrário, esses dois têm o mesmo volume. Tá certo? Mas imagina uma coisa, se eu traço um plano cortando os dois, qualquer plano que eu traço cortando os dois, vai determinar aqui um círculo de raio 2. Vai determinar aqui um quadrado de lado raiz quadrada de 4π. Qualquer plano paralelo aqui, a base deles, paralelo ao plano da base, determina nos dois sólidos seções de áreas iguais. Esses dois sólidos têm volumes iguais. Repara que o que está sendo dito é que eu consegui descobrir um plano, que é o plano que eu estou apoiando os dois, o plano da base, que qualquer plano paralelo determina nos dois seções de áreas iguais. Mas repara que se eu pegasse, sei lá, aqui atrás, ó, um plano paralelo ao quadro, ó, pegasse aqui atrás um plano e viesse cortando o sólido por um plano paralelo ao plano do quadro, esse plano não ia determinar nos dois sólidos, esses planos paralelos não iam determinar nos dois sólidos seções de áreas iguais. Concorda ou não? Por exemplo, o plano que encostasse nesse aqui, tá? E se por acaso encostasse nesse também, nesse aqui seria uma linha. Área 0. Nesse aqui seria um retângulo. Área diferente de 0. Tem volumes iguais? Tem. O que significa que o princípio de Cavalieri não fala que qualquer plano, dá um plano, qualquer plano paralelo você obtém. Ele diz que se você encontrar um plano tal que, paralelos a ele, que não interessa onde você conseguiu esse plano, determina nos dois sólidos áreas iguais, então eles têm volumes iguais. O que me diz o seguinte, isso que a gente acabou de ver, o princípio não diz que volumes sólidos de volumes iguais têm que obedecer ao princípio de Cavalieri. Ele tem ida, mas não tem volta. Se obedece o princípio de Cavalieri, você conseguiu encontrar esse plano, então você garante que os volumes são iguais. E se não conseguiu encontrar esse plano? Pode ser que você realmente não tenha encontrado, mas o plano existe, e pode ser que esse plano não exista. E os sólidos sejam de volumes iguais. Tá legal? O princípio de Cavalieri tem uma direção só. Achou um plano que faz isso, então os volumes são iguais. Ah, então se os volumes são iguais, existe esse plano? Isso não foi dito pelo princípio de Cavalieri. Tá legal? Agora, aceitando o princípio de Cavalieri, a pergunta anterior, qual o volume de um prisma, a gente consegue... Deixa eu ir direto, ó. Daqui a pouco eu respondo aquilo. Por aqui, com o princípio de Cavalieri, um prisma qualquer, eu consigo provar que é a área da base vezes a altura. Tá certo? Porque se eu pegar um prisma qualquer um, que tenha área da base A, eu consigo criar um bloco, área da base A. Ó. Deixa eu ver se aqui pega melhor. Área da base A. Essa área aqui é A. Falou? Eu consigo criar um bloco que tenha área da base A formando um quadrado de lado raiz quadrada de A. Tá certo? Qualquer plano paralelo ao plano que contém as bases, se eu apoiar os dois num plano, qualquer plano paralelo ao plano da base, as bases apoiando no mesmo plano, tá legal? Vai determinar nos dois sólidos áreas iguais, seções de áreas iguais, concorda? Área A, esses dois sólidos têm o mesmo volume. Então, eu acabo de conseguir uma fórmula para volume de um prisma. Qual o volume de qualquer prisma? Área da base vezes a altura. Por extensão, nós não vamos fazer aqui, mas eu posso imaginar, por exemplo, que uma circunferência
eu poderia trabalhar com formas semelhantes a isso que eu acabei de fazer, não vou fazer. Eu chego à conclusão que um cilindro, e quando eu falar cilindro não precisa ser circunferência, pode ser uma curva, tá? Pelo mesmo princípio, eu consigo provar que qualquer cilindro, o volume é a área da base vezes a altura. Tá legal? Antes de qualquer coisa, antes de continuar, deixa eu ver qual é o próximo slide mesmo. Ó, o volume de qualquer prisma é dado pela área da base multiplicada pela sua altura. O volume de qualquer cilindro é dado pela área da base multiplicado pela sua altura. Antes de continuar, deixa eu discutir rapidinho isso aqui, tá? O que é área de uma figura e o que é volume de uma figura, tá? Há pouco eu montei um exemplo, aqui no slide também apareceu um exemplo disso, onde o bloco tinha aresta da base raiz quadrada de A. Para nós, área é um número que expressa a superfície de uma figura. Tá legal? Mas repara que a gente pode falar isso com tranquilidade depois da construção do conjunto dos números reais. Tanto a área como o volume, hoje a gente trata como um número. Tá? Mas se você for em Euclides, por exemplo, vocês já devem ter escutado, por exemplo, falar no problema da quadratura do círculo. O problema da quadratura do círculo, um problema que não tem solução, era como quadrar, como construir um quadrado cuja área seja a área de um círculo dado. Se você parar para pensar hoje, eu acabei de fazer isso. Você me dá um círculo de raio 2, eu monto um quadrado cujo lado é raiz quadrada de 4π. Ah, então é impossível? Impossível de fazer com régua e compasso. Tá? Impossível de fazer se você não tiver construído o conjunto dos números reais. Tá legal? Para Euclides, o grande barato de falar área era obter. Área é a superfície, mas como é que ele calculava a área? Ele quadrava a figura, ou seja, utilizando técnicas de desenho, régua e compasso, ele construía um quadrado que tinha a área da figura dada. Ele fazia transformações de figuras até obter um quadrado. Tá? Para nós, área não é quadrar figura. Para nós, a construção dos números reais já está feita, etc. Área e volume são números reais que obedecem a determinadas características. Por exemplo, numa figura, se você parte a figura em pedaços, a área de cada um desses pedaços somadas tem que dar a área da figura original. Tá? Não é qualquer número. Tem regra estabelecida para você dizer que um número caracteriza a área. Tá? Mas eu penso em área e em volume como números. Tá certo? Em matemática, tanto que eu coloco, inclusive, sem unidade de vez em quando, né, como eu acabei de fazer. Considere um cilindro cujo raio, a circunferência da base tem raio 2. 2 o quê? Não interessa, 2. A gente identifica a área com um número real. Sem ele, a gente teria dor de cabeça. Tá legal? Vamos seguir lá. Minha pergunta é agora, qual é a área, qual é o volume de uma pirâmide? Todo mundo sabe a fórmula. Eu acredito que até agora não tenha dado dor de cabeça para ninguém. Dor de cabeça que eu falo que mesmo que você não tenha feito isso em sala de aula, certamente você já esbarrou com isso e não teve dificuldade alguma de entender o que estava escrito. O princípio de Cavalieri, apesar de eu não achá-lo nada elementar, porque você imaginar que você pode cortar indefinidamente um sólido por qualquer plano para obter, ele não acho ele imediato, é claro, mas ele é muito aceitável. Esse paralelo com a folha de papel, ele é bastante aceitável. Agora, 1/3 da área da base vezes a altura, que é o volume da pirâmide, eu acredito que tem muita gente aí que já se atrapalhou para provar esse troço. Tá? Porque tem que fazer um corte, tem que fazer cortes no prisma, e esses cortes não são tão elementares assim não, a ponto de eu fazer uma maquete em mármore, para poder trazer para vocês darem uma olhada.
É mármore do Paraguai, mas daqui a pouco vocês vão ver, tá certo? Porque o Leonardo da Vinci usava mármore de Carrara, tá? Eu uso mármore do Paraguai, que é próximo a Assunção, mármore de Assunção, tá certo? Nós já vamos ver o que está lá. Presta atenção. Primeira coisa interessante de se observar que eu já vi isso ser feito. Olha só. Vamos partir de um cubo. Vou colocar aqui no centro para a gente dar uma olhada, tá? Ó. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar na posição para vocês. Assim. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Cubo feito de arame. Vou traçar a diagonal dessa face, a diagonal dessa face, a diagonal dessa face. Ou de uma mesma aresta, eu vou tirar 3 diagonais. Diagonais de face. No mesmo vértice, eu vou tirar 3 diagonais de face. Tá legal? E a diagonal do cubo. Vê se você enxerga o que vai acontecer aqui. Eu vou dividir esse cubo em 3 pirâmides. A primeira pirâmide tem essa base aqui embaixo. Ó. 1, 2, 3. Isso aqui é uma base. Está apoiado numa pirâmide. Tá legal ou não? A segunda pirâmide tem essa base aqui. Olha o que eu vou fazer. Deixa eu falar uma coisa. Ontem mesmo estávamos discutindo dessa mania nossa de colocar a base embaixo, paralela à folha de papel, tá? Isso não é muito legal, mas que facilita nosso entendimento, facilita, porque a gente tenta repetir. Se você fizer, por exemplo, experimenta fazer isso. Quando a gente escreve algebricamente, desenvolver expressões algébricas, a gente tem que tentar colocar as letras em ordem alfabética. Porque para você enxergar melhor o que está acontecendo. Tá? Se você começar a escrever a letra da forma que você quiser, a gente sabe que a multiplicação é comutativa. Se você fizer ABC ou BCA é a mesma coisa, você pegar uma expressão grandona com um monte de ABC, BCA, CBA, B, você começa a atrapalhar a sua leitura. Então, é claro que a gente tem que, de vez em quando, retirar essa ideia. A base do triângulo não precisa estar paralelo à base da folha, a linha da folha, pode estar em qualquer lugar. Mas, de vez em quando, como eu vou fazer aqui, tá, é bom fixar um lado para colocar a base para enxergar melhor, porque senão a gente se atrapalha. Por exemplo, aqui eu tenho essa pirâmide. Agora aqui eu tenho uma outra pirâmide, tá? Que é isso aqui, ó. Tá certo? Eu posso colocar até na mesma posição. Vou voltar para a posição original, tá aqui. Então tenho essa de cá, tenho essa de cá. E tem uma que a base está virada para mim, ó. Tá legal? Eu dividi esse cubo em 3 pirâmides idênticas. Ó. Vamos acompanhar lá no desenho agora. Tá dando para enxergar as 3 linhas? Tá não? Tá muito clara? Deixa eu ver se consigo, ó. Apagar a luz. O pessoal de fora está conseguindo assistir isso? Tá? Tá legal. Quer apagar aqui? É fácil apagar? Tudo é fácil. Nem tudo é fácil. Tinha um professor meu que dizia assim, ensino médio, professor Éder, de português, dizia, as coisas são fáceis, os homens que as complicam. Aí, passado algum tempo, eu estava estudando ciência, estudando matemática, já era professor, encontrei com o professor Éder num ônibus. Aí eu bati, professor, você lembra de mim? Lembro, como é que vai? Eu queria falar uma coisa para o senhor. As coisas são difíceis, os homens que as simplificam. Se parar para pensar, o que a gente mais faz é simplificar, porque a reta não existe, a reta é uma coisa muito simples que a gente queria. Né? Vamos ver lá. Tá dando para enxergar agora as linhas? Dá para enxergar. Tá. Agora vou fazer o seguinte, ó, olha o outro.
Está enxergando o lá de trás? Ó. Vê se está legal o que está acontecendo aí. Ó. Tem um, que é esse aqui, que eu peguei a base aqui embaixo. Esse de cá, eu peguei a base lá atrás. Esse terceiro aqui, eu peguei a base aqui na frente. Tá, aqui na frente não, aqui é do lado, né? Eu acabo de dividir esse cubo em 3 pirâmides. Essas 3 pirâmides são idênticas, o que significa que elas têm o mesmo volume. Qual é o volume de cada uma dessas pirâmides? Vou. Não se preocupa não que o PowerPoint vai estar todo disponibilizado e a aula está toda aí, inclusive as perguntas, tá? Porque como não ia dar para desenhar isso, se eu tivesse que desenhar isso, acabou a aula inteira, ia ficar uma aula para fazer um desenho. Tá? Tem desenho mais enrolado aí. Já que eu ia fazer o desenho que era o mais enrolado, eu resolvi colocar as perguntas, colocar as demonstrações, está tudo no slide, que daí quem quiser carrega e usa à vontade, tá? Diz aí. Certo, o colega está propondo que ao invés de dividir em 3, dividir em 6 pirâmides de base quadrangulares, ligando ao centro do cubo. Bem perfeito, não vai dar rolo, eu posso pensar, mas o que eu estou querendo chegar é aquelas que eu já falei com você, a gente joga xadrez enxergando os lances na frente. O que eu quero chegar é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá certo? Então dividir em 3... Se eu dividir em 6, eu vou ter que fazer uma manipulação aí para chegar a 1/3 da área da base vezes a altura. Aqui eu já cheguei, que o volume dessas pirâmides, qualquer uma delas é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? A escolha de 3 não foi à toa. Tá? Concorda que é 1/3 da área da base vezes a altura? Agora a pergunta é o seguinte, isso aí provou que em qualquer pirâmide o volume é 1/3 da área da base vezes a altura? De tacada não provou que eu estou com pirâmides especiais. Essas pirâmides têm ângulos retos aqui embaixo. Ó. Eu posso pegar esse vértice aqui e deslocar para cá. Tá certo? E eu tenho uma outra pirâmide, com a mesma altura e com a mesma base. Tá? Mas vai ser fácil provar que qualquer pirâmide que tenha bases A por A e altura A, pelo princípio de Cavalieri, as duas têm o mesmo volume. Olha só, essa aqui é a pirâmide que a gente tirou do cubo. Essa de cá, eu peguei o vértice da pirâmide e puxei ele para cá. Qualquer plano que eu trace, eu tracei um plano aqui que está destacado em azul, corte, chamei de S1 e S2. Tá legal? Aí eu montei essa pirâmidezinha aqui, estou considerando que a gente já sabe isso, eu tenho uma semelhança, dá para provar a semelhança a partir de triângulos aí, tá? Mas eu vou considerar a semelhança entre essa piramidezinha aqui de cima e a pirâmide inteira. Aqui também, semelhança da piramidezinha e a pirâmide inteira. E montar uma proporção. Só que eu vou ter que ter o seguinte cuidado na montagem dessa proporção. Eu vou montar uma proporção, que é o que está escrito aí, entre medidas lineares e medidas quadráticas, entre medidas lineares e áreas. Montar a proporção entre medidas lineares e áreas, eu tenho que ter cuidado de trabalhar com as medidas lineares ao quadrado. Você lembra disso? Ó, só aqui, recordando, vou pegar lado 1, lado 2, lado 3. Qual é a diagonal desse bichinho aqui? Quadrado, tudo. Isso aqui é raiz de 2.
Qual é a diagonal desse aqui? 2 raiz de 2. Qual é a diagonal desse aqui? 3 raiz de 2. Qual é a área desse aqui? 1. Qual é a área desse aqui? 4. Qual é a área desse aqui? 9. Se eu fizer comprimento dividido por comprimento, ou medida linear dividido por medida linear, raiz de 2 sobre 1. Aqui, 2 raiz de 2 sobre 2, que é raiz de 2 sobre 1. Aqui, 3 raiz de 2 sobre 3, que é raiz de 2 sobre 1. Tá legal ou não? Ou seja, quadrados são todos semelhantes. Tá certo? Se eu dividir a diagonal do quadrado pelo lado, vai dar sempre raiz de 2. Raiz de 2 sobre 1. Tá certo? Agora, se eu montar a proporcionalidade entre áreas, cuidado, ó. Ó. 1 lado desse está para o lado desse, assim como a área desse está para a área desse. Claro que deu errado. Isso está errado. 1/2 não é igual a 1/4. O que eu tenho que fazer quando monto proporcionalidade de medidas lineares e medidas quadráticas? As lineares devem aparecer ao quadrado. Por quê? Porque as medidas quadráticas já saíram de uma multiplicação de linear por linear. Tá certo? Se eu montar entre esse e aquele lá, 2 está para 3, lado desse está para o lado desse, assim como a área desse. 4 está para a área daquele. 9. 2/3 igual a 4/9? Está errado. Para fazer isso, eu tenho que pegar as medidas lineares e levar ao quadrado. Aqui dá 4/9. Tá certo? Lembrando disso, eu vou montar a proporcionalidade ali entre medida linear, olha aqui, nesse de cá, S1 está para A ao quadrado, área está para área, assim como Hzinho está para Hzão ao quadrado. As medidas, tá difícil aqui controlar esse. Tem que troço de apoio dele? Tem não? Mas é o que eu estou fazendo, ele está invocando comigo aqui. Olha só. Repara que aqui, quando eu montei S1 sobre A ao quadrado é a área da base de todas as duas pirâmides grandes. Da H sobre A ao quadrado. A outra da S2 sobre A ao quadrado também é H sobre A ao quadrado. Se as duas são H sobre A ao quadrado, eu posso igualar aquele S1 sobre A ao quadrado com S2 sobre A ao quadrado. Transitiva da igualdade. Se S1 sobre A ao quadrado é igual a S2 sobre A ao quadrado, significa que S1 é igual a S2. Como o plano azul que cortou as duas foi um plano arbitrário paralelo às bases, significa, pelo princípio de Cavalieri, que essas duas pirâmides possuem o mesmo volume. Tá certo ou não? Tá legal? Ou seja, acabamos de provar que todas as pirâmides podem ser calculadas o volume por área da base vezes a altura dividido por 3? Não. Não. Continua sendo uma pirâmide especial. Como eu tirei ela do cubo, o que eu tenho certeza é que pirâmides cuja área da base é igual a raiz quadrada da altura, isso aí funciona. Eu não provei num corte de um prisma qualquer, área da base vezes a altura. Eu provei num corte de um prisma especial, de um quadrado. Então, preciso de mais do que isso para garantir que em qualquer pirâmide isso vai acontecer. Tá? O que eu tenho certeza? Que toda pirâmide de base quadrada e altura igual à aresta da base tem volume igual a 1/3 do volume do cubo, cuja aresta é igual à altura da pirâmide. Ou seja, o que eu provei é que isso funciona para a pirâmide tirada do cubo. Tá legal? O que já desconfia bastante que vai servir para qualquer uma, né? Mas só desconfia, a gente precisa de mais algum passo. Esse passo vai ser dado agora. Repara que se eu tentar fazer essa divisão num prisma qualquer,
a mesma que eu fiz, pega de uma aresta, essa aresta A. A briga aqui entre eu e o mouse está assim, e o pior é que o mouse está ganhando. Olha só. Me conta aqui. Hã? Tá, rapidinho aqui. Repara. Aí, ó, tá vendo? Você acha que eu vou deixar um mouse me ganhar? Isso é absurdo, cara. Posso perder para um tapete, o mouse não. Olha só. Um tapete é o gênio da lâmpada jogando. Vocês se lembram disso? Vocês assistiram Aladim? O gênio jogando xadrez com tapete e o tapete ganhando. Eu falei, meu Deus, estou perdendo para um tapete. Olha só. Saindo dessa aresta A, três diagonais de faces, eu consigo tirar a ideia das mesmas pirâmides que eu tirei aqui. Só repara que essas 3 pirâmides aqui não vão ter alturas iguais. Tá? Nem áreas da base iguais. Tá certo? Eu vou ter dor de cabeça para provar que essas 3 têm o mesmo volume. Tá certo? Aí eu vou fazer uma outra proposta. Para fazer essa outra proposta, eu vou cortar um prisma de base triangular. Tá? Vou cortar um prisma de base triangular em 3 pirâmides de bases triangulares. Mas para fazer isso, eu vou utilizar um lema. O que é um lema? Lema é uma proposição que você vai usar em uma demonstração principal. Tá? Lema é um teorema. Tá? É um teorema que vai ser usado para demonstrar um outro teorema. Tá? Existe um teorema principal, que o que eu quero provar é que, no final da brincadeira, é que toda pirâmide pode ser calculado o volume dele com a área da base vezes a altura dividido por 3. Mas para provar isso, eu vou usar um lema. 2 pirâmides triangulares cujas áreas da base sejam iguais e as alturas sejam iguais, possuem volumes iguais. Tá legal ou não? 2 pirâmides que tenham triangulares, áreas da base, triângulos de áreas iguais. Não precisa ser o mesmo triângulo. Basta que os 2 triângulos da base tenham áreas iguais. E tenham as 2 pirâmides alturas iguais, essas 2 pirâmides têm volumes iguais. Tá legal? Olha só. Dá uma olhada. Para ganho de tempo, eu não vou para o quadro. Pretendo que dê tempo de fazer tudo hoje. Estão enxergando as 2 pirâmides. Repara que as áreas, apesar de parecidas, por uma questão só de conseguir desenhar direitinho, esse triângulo aqui de área A não é o mesmo triângulo desse aqui de área A. Tá legal? Tá legal? Então, o que eu fiz? Ó, área A, bases iguais, as 2 de altura H, eu estou afirmando que essas 2 pirâmides têm volumes iguais. Claro que eu vou usar o princípio de Cavalieri. Na verdade, eu vou usar da mesma forma que eu fiz antes das 2 pirâmides tiradas do cubo. Olha o que eu vou fazer. X, tracei um plano. Esse plano determinou paralelo ao plano da base, que eu coloquei as 2 apoiadas no mesmo plano. Aqui, esse e esse são seções provocadas pelo plano paralelo ao plano da base. Tá legal? Fiz. Essa área está para essa, assim como essa altura está para essa ao quadrado. Na outra, essa área está para essa, assim como essa altura está para essa ao quadrado. Novamente, por transitividade, x sobre a tem que ser igual a y sobre a, onde x é igual a y. Pelo princípio de Cavalieri, essas 2 pirâmides têm volumes iguais. Até agora, eu não sei se é 1/3 da área da base vezes a altura. O que eu sei é que pirâmides triangulares de bases iguais, áreas de bases iguais e alturas iguais têm volumes iguais. Agora vai para o corte que me fez fazer esses slides. Seção do prisma triangular. Tá? Ó. Tem um prisma triangular. Eu vou traçar um plano
nesse prisma triangular. Me conta uma coisa, qual é a área desse prisma triangular? A área da base vezes a altura, isso a gente já sabe. Tá, desde lá de trás é a área da base vezes a altura. Qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Meu problema agora é a pirâmide. Eu vou traçar um plano pegando A, C e E, dividindo esse sólido em dois. Ó. Tá legal? Esse plano existe? Claro, 3 pontos determinam um único plano. 3 pontos não colineares. Esse plano existe e eu posso seccionar essa pirâmide. A pirâmide vai ficar seccionada dessa forma. Tá legal ou não? Tá. Esse ABCE eu vou guardar. Deixa ele ali que eu já vou usar. Agora, esse sólido ACFED, concorda comigo que ele é uma pirâmide? Concorda comigo que ele é uma pirâmide? Na pirâmide eu não posso escolher a base à vontade, né, como eu faço com um bloco. Ali a base é ACFD. Concorda ou não? Ele é uma pirâmide. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um plano, ó, pegando AFE. Eu destaquei aquele triângulo lá, porque esse plano vai dividir a base dessa pirâmide, ou seja, vai dividir ACFD em duas partes iguais. Porque o triângulo AFD é igual, é congruente ao triângulo ACF. Tá legal? Aí eu vou passar um plano que vai passar por AFE, vai pegar a pontilhada ali, a hipotenusa do triângulo. Ó. Vou voltar. Essa pirâmide que está saindo de lá, repara que é idêntica à anterior. A área da base é um triângulo equilátero e a altura é a altura do prisma. Ó. Tá certo? Agora, repara que ACFE é uma pirâmide. Eu vou considerar a CFE uma pirâmide e vou considerar a base, na verdade um tetraedro, né? Vou considerar a base daquela pirâmide ACF. Ó, dividir em 3 partes. Essas duas pirâmides têm volumes iguais. Concorda ou não? Porque tem a mesma base, cada uma delas é uma das bases e tem uma das bases do prisma, e tem a mesma altura, que é a altura do prisma. Meu problema é essa aí. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, pegar ACF e ADF. Ó, ACF, deixa eu voltar. AFD e ACF saiu da divisão desse retângulo ACFD pela diagonal. O que significa que esse triângulo e esse aqui são congruentes, são iguais, mesma área. Qual é a altura dessa pirâmide se eu tomar esse lado aqui como base? Repara que eu posso fazer isso. Posso jogar isso aqui como base. A altura vai ser a distância de E até esse plano. Tá certo? Qual é a altura dessa pirâmide se eu tomar ACF como base? É a distância de E até esse plano. O que significa que eu tenho duas pirâmides de bases triangulares com a mesma área da base e a mesma altura. Essas duas pirâmides têm volumes iguais. Como a terceira também tinha, eu acabo de dividir esse sólido em 3 sólidos, em 3 pirâmides de bases iguais, de volumes iguais. Tá certo? O que significa que cada uma delas tem 1/3 da área da base vezes a altura. O volume de uma pirâmide é 1/3 do volume do prisma a ela associado.
O volume de uma pirâmide é 1/3 do produto da área da base pela altura. O volume de um cone, como consequência, é 1/3 do produto da área da base pela altura. Repara que agora eu não utilizei um cubo, eu utilizei um prisma triangular qualquer. Pelo princípio de Cavalieri, agora eu posso pegar essa pirâmide e deslocar, e qualquer pirâmide vai acabar tendo o mesmo volume. Para quem teve dificuldade no desenho, eu tive o prazer de montar o corte em mármore. Engraçado, faz um barulho louco, né, esse mármore, olha só. Tá lá. Tá? Deixa eu até voltar, porque se quiser pode até vai e volta no slide. Dá para voltar com isso aqui. Tá lá. É isso aqui. Tá legal? Tá pegando legal aqui? Tá tranquilo? Olha só o que eu vou fazer. Ó, vou passar um plano que vai passar por esse vértice aqui, esse aqui e esse aqui. Repararam como é que eu sou forte? Olha só. Pegar esses três. O plano vai cortar aqui. Esse plano vai ser um plano azul. Tá? Ó. Sólido está aqui. Traço o plano. Que eu tenho isso. Tá? Na verdade, ó. Ó, vamos ver se é isso mesmo que eu fiz. Tá legal? Vou guardar esse. Esse aqui tem por base a própria base do prisma e a altura do prisma. Guarda aí. Agora, isso aqui também é uma pirâmide, só que de base quadrada. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa pirâmide por um plano que vai passar por esse vértice e esse vértice aqui. Ele vai dividir esse lado aqui, ó, em dois triângulos congruentes. Ó, um plano amarelo. Sólido está assim. O plano vai passar aqui, aqui e aqui. Ó, acho que eu falei na hora que eu falei. Ó. Ó. Tá legal? Tá legal? Eu acho que nesse aqui, no que está no desenho, eu tirei do outro lado, mas é a mesma coisa. Tá, na verdade, eu tirei do lado de cá. Né? Ó. Dividir. Repare uma coisa. Esse aqui é uma pirâmide cuja base é a base é essa de cá. E a altura? É a mesma altura. Então tem aqui, segura esse aqui. Essas duas são exatamente o mesmo sólido. Tá certo? Meu problema agora é conseguir provar que isso aqui tem o mesmo volume que esse, que automaticamente vai ter o mesmo volume que aquele. Mas olha só, eu cortei esse lado de cá em dois, de mesma medida. Como eu sei que eles são triângulos congruentes, têm a mesma área, eu vou usar isso como base. Porque repara, quando eu estou trabalhando com pirâmides triangulares, eu posso escolher de que lado eu vou fazer a base. Porque, na verdade, eu tenho um tetraedro. Tá certo? Como base aqui, eu vou escolher esse de cá. Vou deitar os dois assim, ó. Quando eu fizer isso, qual é a altura? Ó, eu tenho isso aqui, ó. São pirâmides de bases triangulares. Qual é a altura
Qual é a base dessa do lado de cá? É esse triângulo. Qual é a base dessa do lado de cá? O mesmo triângulo. Ou melhor, triângulo com a mesma área. Tá? Eles são rebatidos. Qual é a altura dessa de cá? É a distância desse vértice ao plano da base, que seria o plano da mesa. Qual é a altura dessa do lado de cá? É a distância desse vértice ao plano da mesa, plano da base. Ou significa que as duas pirâmides têm bases com áreas iguais e alturas iguais. Pelo lema, essas duas pirâmides têm volumes iguais. Então eu tenho 3 pirâmides, tá? As 3 com volumes iguais, retirada de um prisma triangular qualquer. O que significa que, claro que agora eu poderia, por exemplo, pegar essa aqui e trazer, mantendo a altura, esse vértice para cá, aí uso o princípio de Cavalieri e mostro que qualquer uma não precisa ser tirada desse, como eu fiz com o cubo. Tá certo? Como ao invés de cubo eu usei um prisma qualquer, eu acabo de verificar que qualquer pirâmide, o volume é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Tá legal? Na apresentação do slide, eu fecho, mas ainda vou, a gente ainda tem 10 minutos, tem mais uma coisa que eu vou fazer com vocês, mas eu vou pedir para suspender a tela. Eu fecho com uma frase que eu adoro, de uma pessoa que dispensa a apresentação. O único lugar em que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Esse mesmo homem dizia que qualquer descoberta científica é feita com 1% de genialidade e 99% de suor. Tá. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vamos suspender a tela e fechar. Olha só. O princípio de Cavalieri, ele é usado, olha só, não vou ficar, até por uma questão de tempo e de incompetência minha, eu não sou bom desenhista, minha letra não é bonita. Eu devia ter o Wagner do lado toda vez que eu fosse dar aula de geometria, né? Porque ele é irritante desenhando, né? A pior coisa que você pode fazer é ir dar aula de geometria depois do Wagner ter saído de sala de aula, né? Aí você esquece, mas eu não vou ficar preocupado com isso, tá? Qual é o volume de uma esfera? Vocês sabem calcular? Pelo princípio de Cavalieri? Da esfera. Ó, vou fazer o seguinte. Considere o volume do leão morto. 4/3 PR ao cubo, porque o leão morto é uma esfera. Essa é infame. O que tem? Mármore dá um trabalhão para aqui. Ó. Olha lá, gente, eu consegui desenhar, deixando os dois razoavelmente. Olha lá, ótimo. Tá ótimo. Vou fazer o seguinte. Isso aqui tem raio R. Isso aqui tem raio R. Tá legal? Coloquei um plano onde isso está se apoiando e onde esse está se apoiando. Tá? Em cima também. O que significa que a altura é... Cá do lado de cá. A altura 2R. Tá legal ou não? Tá legal? Agora eu vou fazer o seguinte. Dentro desse cilindro,
eu vou desenhar um cone duplo. Tá legal? A altura de cada um desses cones, R. O que eu quero, eu afirmo que o volume da parte do cilindro que não está em nenhum dos cones é igual ao volume da esfera. Como é que eu afirmo isso? Por quê? Estava no livro. Olha só. Olha só. Tem um plano aqui, que eles estão se apoiando. Eu vou traçar qualquer plano paralelo a esse. Vou pegar um plano que vai cortar aqui, ó. A uma distância, ó, isso aqui está na mesma altura do centro, tá certo? A uma distância Rzinho do centro. Tá legal? Me conta uma coisa. Qual vai ser a área da seção que esse plano vai provocar na esfera? Qualquer plano provoca numa esfera uma circunferência, um círculo, tá certo ou não? Tá certo? O que eu tenho que saber para essa área do círculo seria o raio desse círculo, tá? Mas repara uma coisa. O raio é isso aqui. Tá certo? Vou tirar esse R daqui, tá? Só para poder usar o Rzinho aqui. Aí eu vou tirar esse R, vou chamar isso de, sei lá, Hzinho. H. Distância H. Me conta uma coisa. Qual é o raio aqui? Manda um Pitágoras. Ó, isso aqui é Rzão, concorda ou não? Raio de uma esfera. Mandando Pitágoras, Rzinho ao quadrado vai ser Rzão ao quadrado menos H ao quadrado. Tá legal ou não? Tá legal? Rzão ao quadrado é H ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Rzinho ao quadrado é Rzão menos H. Deixa assim só. Se Rzinho, quem é a área do círculo? A área que eu estou procurando. Pi Rzinho ao quadrado. Pi que multiplica tá legal ou não? Tá tranquilo? Esse mesmo sólido, esse mesmo plano vai determinar aqui o que eu estou trabalhando aqui, gente? Se lembra? É a parte do cilindro que não faz parte do cone, não é isso? A parte do cilindro que não faz parte do cone, aqui é um anel. Tá? Vai ser uma coroa circular. Uma senhora. Tá certo? Olha lá. Isso vai ser isso aqui, vê se concorda comigo, ó. Concorda? Me conta uma coisa. Quem é o raio do círculo maior? Rzão. Quem é o raio do círculo menor? O raio do círculo menor é isso aqui. Tá certo? Tá legal ou não? X. Não é isso? Mas presta atenção que esse triângulo aqui é 45 graus, tá? Retângulo de 45 graus. X é H. Como é que eu sei? Olha só. Isso aqui é R. Isso aqui é R. R e R, esses dois triângulos são semelhantes. Tá certo? Então isso aqui também é 45. 45, 45. O que significa que esse X é H. Qual é a área da coroa circular? Pi R2 ao quadrado menos Pi H ao quadrado. Ou seja, a área da coroa é Pi como esse plano cortou em qualquer lugar,
significa que esses dois sólidos têm o mesmo volume. Pelo princípio de Cavalieri, qualquer plano vai determinar nos dois sólidos a esfera e na parte do cone, do cilindro que não faz parte do cone, seções de áreas iguais, πr ao quadrado sobre h ao quadrado. Se determina seções de área iguais, esses dois sólidos têm volumes iguais. Aqui, por enquanto, eu ainda não sei, eu sei de fórmula, mas até o momento, esses dois eu sei calcular. Qual é o volume do cilindro? Π r ao quadrado vezes a altura, vezes 2r. Menos, agora, o volume de dois cones. O volume de dois cones é 2 vezes, não vou colocar 2/3 não, só para ficar bem claro. 2 vezes 1/3 da área da base de π r ao quadrado, vezes a altura r, tá certo? É um cone só. Tá certo? r. Isso aqui vai me dar o quê? 2πr ao cubo menos 2/3 de π r ao cubo. Isso daqui eu escrevi de novo. Volume é igual. Isso é 6/3 de πr ao cubo menos 2/3 de πr ao cubo, 4/3 de πr ao cubo. Está aqui o leão morto. Tá legal? Gente, espero que tenha valido a pena, que tenha servido para clarear alguma coisa. Eu quis trazer isso, porque particularmente esses cortes no desenho são mais difíceis de enxergar do que parece, e com o sólido fica mais fácil. Pode ter certeza, um prazer estar com todos vocês mais uma vez, e até uma próxima oportunidade. Valeu, gente.